Palavra do nosso Deus, assim nos diz. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Bom Deus, nós agradecemos pela tua palavra, por este momento em que aqui estamos reunidos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade. Que, ó Deus, nós sejamos instruídos e recebamos com alegria e comprometimento a instrução, a exortação e o consolo que recebemos da Sagrada Escritura. Oramos assim no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós possuímos muitas necessidades. Se nós começássemos a fazer uma lista agora das coisas que nós precisamos, certamente haveria muitos itens a serem incluídos. Porém, há uma necessidade que está acima de todas as outras, e somente o Evangelho do Reino de Deus pode suprir esta necessidade. A maior necessidade de todo ser humano é escapar da ira de Deus, que pune pecadores com a condenação eterna. O problema é que o ser humano não tem consciência dessa necessidade. Por isso, somente a graça de Deus revelada no Evangelho pode transformar o pecador culpado em um pecador perdoado e absolvido da condenação eterna. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos nos apresenta uma introdução à pessoa e ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E as palavras do verso 38 do capítulo 1, elas sintetizam o propósito central da obra do Senhor. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Os milagres do Senhor Jesus Cristo, eles tinham a finalidade de demonstrar o seu poder e a sua autoridade. Porém,
O Senhor Jesus não veio a este mundo para ser um operador de milagres, mas primordialmente para pregar o Evangelho do Reino. E a partir do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 3 desse Evangelho de Marcos, nós temos aqui 5 narrativas sobre controvérsias envolvendo os escribas e fariseus contra o Senhor Jesus Cristo. E as controvérsias, elas começavam a crescer cada vez mais. À medida que o Senhor caminhava e prosseguia no seu ministério, fariseus, escribas, os doutores da lei, cercavam Jesus e iam criando as mais diversas controvérsias, porque o Senhor Jesus Cristo falava com autoridade, revelando ser verdadeiramente o Messias. Mais do que os sinais que Jesus fazia, mais do que os milagres, a sua palavra era reveladora quanto ao fato de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E a primeira dessas narrativas está aqui na passagem da nossa mensagem nesta noite. Essa passagem fala-nos sobre o perdão de Deus, que é a nossa maior necessidade. O verso 11 registra essa importante afirmação: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Meus irmãos, essa narrativa tem a participação aqui de várias pessoas. Nós temos aqui uma multidão, nós temos aqui um enfermo, um homem paralítico, e os seus 4 amigos que o carregavam, e nós temos também o Senhor Jesus Cristo e os escribas. Então é uma narrativa cercada de vários personagens, de várias pessoas, e o movimento dessa narrativa nos apresenta aqui 3 partes. A primeira é a descrição do fato, a segunda são as ações que envolvem esse acontecimento, e a terceira é a reação final ao acontecimento. Descrição, ações e reação. Vejamos primeiramente a descrição do fato ocorrido aqui então. O texto no capítulo 2 começa indicando que o Senhor Jesus Cristo voltou para Cafarnaum. O que é que aconteceu? Diz o texto: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta deles achavam lugar. E note isso: e anunciava-lhes a palavra. Meus irmãos, no acontecimento registrado nos versos 40 a 45 do capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo curou um leproso e ordenou que ele não dissesse a ninguém o que havia acontecido. Mas era impossível conter aquilo. E então, ao que tudo indica, o leproso, depois de curado, não obedeceu à palavra do Senhor. E a notícia se espalhou, e isso causou um problema. Jesus não podia entrar publicamente em qualquer cidade, porque isso gerava naturalmente tumulto, aglomeração, ajuntamento de pessoas. E então o Senhor Jesus Cristo permanecia fora da cidade, e as pessoas agora iam até ele. Mas agora ele volta para Cafarnaum, ele volta para a cidade, ele volta para casa. E as notícias novamente correram, as notícias se espalharam rapidamente, indicando onde é que Jesus estava. E novamente a casa onde o Senhor estava ficou cercada pela multidão. É importante lembrarmos aqui, meus irmãos, que a concentração de multidões não significa necessariamente o sucesso de um ministério. Em nenhum momento nos evangelhos há a indicação de que a multidão se aproximava de Jesus por entender e reconhecer que ele era o Salvador. Ele era Jesus, o Filho de Deus, pregava e fazia sinais. Muita gente ia
em busca de Jesus, mas não necessariamente por causa do Evangelho, não necessariamente por causa da palavra de Deus. Em nenhum momento aquela multidão se aproxima de Cristo demonstrando arrependimento de pecados, fé em Cristo como o seu Salvador. Embora houvesse pessoas seguindo Jesus por crerem verdadeiramente nele, esse grupo era a minoria. Dentre a multidão, os crentes de fato, aqueles que acreditavam em Jesus, que o seguiam por crer no Evangelho do Reino, era a minoria. De modo geral, a multidão se mostrava passiva e indiferente espiritualmente. A maioria buscava benefícios materiais. Agora veja o que diz o final do verso 2: e anunciava-lhes a palavra. Foi para isso que o Senhor veio, ele veio para anunciar a palavra. Esse era o propósito central do ministério do Senhor Jesus Cristo. E à medida que o Senhor Jesus Cristo pregava a palavra, surgiu então uns homens ali conduzindo um paralítico. 4 homens que tinham um amigo paralítico ficaram sabendo a notícia sobre o fato de que o Senhor Jesus Cristo estava por ali e onde é que ele estava, né? E aí eles foram até lá em busca então de um milagre, da cura para aquele amigo paralítico. Portanto, aqui nós temos a descrição do fato. O Senhor Jesus estava em casa, uma casa cercada de uma grande multidão, e o que é que Jesus fazia? Anunciava-lhes a palavra. Ele pregava o Evangelho do Reino de Deus. E a partir daqui a narrativa nos conduz então à descrição para as ações. Então nós temos aqui uma descrição do fato e agora nós partimos para as ações. E em primeiro lugar nós temos aqui uma lição de fé. O verso 4 registra primeiramente as ações dos homens que conduziam um paralítico até Jesus. O texto diz, verso 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Ou seja, por causa da multidão que estava ali ao redor da casa, aquela aglomeração de pessoas, era impossível chegar até Jesus Cristo, era impossível chegar perto de Jesus, tamanho era o número de pessoas que estavam ali se acotovelando ao redor daquela casa onde Jesus estava. A multidão curiosa, interessada somente em benefícios materiais, era também uma multidão extremamente insensível, porque se houvesse um mínimo de humanidade e solidariedade, o natural seria um esforço para que aquele homem pudesse ser colocado diante do Senhor Jesus Cristo. O natural seria, vamos abrir caminho, porque há um enfermo aqui, ele quer chegar até Jesus, mas tudo indica que não havia essa sensibilidade. E veja que a multidão aqui aparece, inclusive como um obstáculo, causando ainda mais sofrimento para os amigos e para o paralítico. Como chegar até Jesus? Não há sensibilidade das pessoas e nós estamos aqui com essa situação. Como nos aproximar do Senhor nessas condições? Todavia, meus irmãos, aqueles homens estavam determinados, eles não desanimaram, e a saída foi subir em cima da casa. Se não dá para ir pela porta, porque está cheio de gente, vamos achar um jeito de ir por cima. E o texto então nos diz que eles foram através do teto, eles fizeram ali uma abertura no telhado daquela casa, por onde o homem então foi baixado. Ele de alguma forma foi preso, possivelmente por cordas, enfim, de algum modo eles baixaram aquele homem até o lugar onde o Senhor Jesus estava. E o verso 5 começa dizendo que o Senhor Jesus viu a fé demonstrada por aqueles homens. De fato, meus irmãos, essa é uma cena que ilustra de forma clara o que é a fé e o que a fé pode fazer.
Por isso o Senhor Jesus Cristo reconhece a atitude de fé daquelas pessoas. A palavra de Deus nos diz na Epístola aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, a fé verdadeira está firmada na verdade do Evangelho. A fé verdadeira não é um tipo religioso de salto no escuro. A fé possui um elemento fortemente racional, porque envolve conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. Por outro lado, é importante entendermos que a fé não é apenas um conceito teológico. Fé não envolve apenas uma conclusão decorrente de um entendimento intelectual. Fé sempre envolve ação. Não é só teoria, não é só entendimento teórico, mas requer atitude, requer ação. Fé verdadeira, portanto, consiste em um modo de vida. A fé não apenas muda o modo de pensar, mas também deve mudar o modo de agir. E é possível percebermos isto nestes homens que levaram aquele paralítico até Jesus. Eles realmente acreditavam que Jesus podia curar aquele homem. Ele tinha poder, conforme ele afirmava ter. E eles não desistiram. Ao ver a grande multidão, eles estavam decididos a fazer algo radical para colocar aquele homem paralítico diante do Senhor Jesus. Isso tudo nos ensina algo muito importante. A fé verdadeira não desiste diante dos obstáculos. A fé verdadeira não desanima diante das dificuldades. A fé verdadeira não se deixa vencer pela dúvida. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que acontece quando encaramos os obstáculos que surgem à nossa frente? Como procedemos em momentos difíceis quando a nossa fé é provada? Nós devemos sempre clamar a Deus para que Ele fortaleça a nossa fé. A nossa oração a Deus deve ser: Senhor, fortalece a minha fé e ajuda-me na minha falta de fé. Concede-me a Tua graça para que tudo o que eu fizer, disser, pensar e sentir, em qualquer situação, local ou circunstância, estejam firmados na verdade do Evangelho. O exemplo de fé demonstrado por estes homens descritos nesta passagem do Evangelho de Marcos deve ser algo inspirador para nós, porque consiste em palavra de Deus a nos exortar. Nós devemos confiar em Deus, crer, não apenas por entender a fé, mas por termos atitudes, ações que de fato revelam a nossa fé em Deus. Mas, meus irmãos, se de fato a fé demonstrada por estes homens é algo admirável, não é o mais radical sobre este acontecimento. O mais radical ainda está na sequência do texto, porque nós temos aqui uma demonstração do perdão gracioso de Deus. O verso 5 começa dizendo que Jesus observou a fé daqueles homens, mas o que é que o Senhor Jesus Cristo fez a seguir? Imagine a multidão ali, aquele monte de gente, naquela expectativa toda, ao redor, atenta, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E então aqueles homens, carregando um paralítico, sobem até o teto da casa onde Jesus estava, e aí então eles começam a desmontar o telhado, a cobertura, e em seguida eles baixam aquele homem deitado em um tipo de maca. O que será que se passava na mente de todas as pessoas que estavam ali presenciando aquela cena e olhando para Cristo? Possivelmente, meus irmãos, todos tinham a certeza sobre o que Jesus ia fazer. Afinal, parecia óbvio que a maior necessidade da vida daquele homem era que ele fosse curado. Porém, para a surpresa e estranheza de todos os que estavam ali, Jesus disse ao paralítico:
Filho, os teus pecados estão perdoados. Como assim? Não era de perdão que aquele homem precisava. Essa seria a conclusão e a crítica de muitas pessoas que estavam ali naquele momento. Como assim? Esses homens fazem esse sacrifício todo para chegar até Jesus e ele apenas diz que os pecados do homem estão perdoados. Porém, meus irmãos, ao olhar para aquele homem, os olhos do Senhor não viam apenas o sofrimento causado pela paralisia, assim como no caso do homem leproso, no final do capítulo 1, nós temos aqui um quadro no qual o Criador olha para a sua criação, com ira pelos efeitos causados pela queda da humanidade em pecado. E a compaixão de Cristo vai muito além da condição física daquele homem. Muito pior do que qualquer limitação física está o horror da separação e da inimizade com Deus causada pelo pecado. É absolutamente horrível imaginarmos que um ser humano criado por Deus viva como inimigo do seu Criador. Essa separação é tão horrível que o Senhor olha para aquele homem como alguém que, mesmo sendo paralítico, era alguém que estava marchando para a perdição eterna. E ao olhar para a paralisia física daquele homem, o Senhor vê nele paralisia espiritual que incapacita todo homem de se voltar para Deus. Nossa mais profunda necessidade é a graça de Deus, a perdoadora, misericordiosa e soberana graça de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo olha para aquele homem e reconhece que aquele homem era alguém que fazia parte da minoria dos verdadeiros crentes que estavam entre aquela multidão. Entre aquela multidão havia poucos crentes e este homem era um destes crentes. Dificilmente aquele homem estaria ali e teria enfrentado todos aqueles obstáculos para chegar até Jesus, se ele não reconhecesse acima de tudo que ele era um pecador arrependido e que desejava o perdão do Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, a segunda ação nessa narrativa consiste no perdão gracioso concedido por Cristo àquele paralítico. Agora veja que as palavras do Senhor Jesus Cristo imediatamente criaram uma controvérsia. E essa é a terceira ação aqui, o arrazoado no coração dos escribas. Havia ali escribas presentes naquele acontecimento, conforme nós lemos aqui nos versos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Os escribas eram especialistas na lei e possivelmente eles estavam ali exatamente para fiscalizar as palavras e as ações do Senhor Jesus Cristo. Certamente eles estavam ali à espera de um momento para desqualificar o Senhor Jesus do ponto de vista teológico. Essa era talvez a ocasião mais esperada para eles. Sendo conhecedores da Escritura, eles sabiam que todo pecado é antes de tudo pecado contra Deus. Logo, eles sabiam que somente Deus tem autoridade para perdoar pecados. Portanto, se Jesus estava declarando perdão dos pecados àquele paralítico, ou ele era Deus, ou ele estava cometendo uma blasfêmia, se colocando no lugar de Deus. Agora veja que os escribas não quiseram se expor publicamente, eles estavam arrazoando em seus corações, ou seja, eles estavam apenas observando e tirando conclusões, silenciosamente, sem falar nada. No seu coração, eles ficavam ali, fazendo as suas críticas ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo
poderia ignorar aquilo, deixar para lá, porque eles não falaram nada, eles só cogitaram em seus corações. Então, Cristo podia vamos deixar a polêmica para lá, né? Ele poderia ficar neutro naquele momento. Pois bem, se aqueles escribas estavam em dúvida, a primeira prova de que Jesus era Deus foi o fato de o Senhor conhecer os seus pensamentos. No verso 8, a palavra de Deus diz: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais estas coisas em vossos corações? Ou seja, se eles tinham dúvida, agora era difícil ter, porque Jesus sabia o que se passava no coração deles. Agora, se isso não fosse suficiente para tirar as dúvidas, o Senhor Jesus Cristo então prossegue: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em outras palavras, o que poderia convencer os escribas de que Jesus era Deus? O fato dele conceder perdão de pecados ou o fato dele ter poder para restaurar a condição física daquele paralítico? Pois bem, para que vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem, isto é, aquele que é verdadeiramente humano, tem autoridade para perdoar, porque também é verdadeiramente Deus, tem poder para restaurar vidas. No verso 11, o Senhor Jesus Cristo deu aqui 3 ordens ao homem paralítico que foi curado. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E foi exatamente isso que o homem fez. Em contraste com o leproso curado no final do capítulo 1, que desobedeceu a ordem do Senhor, nesse caso, o homem imediatamente obedeceu em resposta e gratidão à bondade do Senhor. No texto paralelo a este, no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus destaca: imediatamente se levantou diante deles e, tomando o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Um novo corpo e um novo coração. O Senhor realiza uma obra completa na vida daquele homem. Portanto, meus irmãos, o movimento dessa narrativa apresenta 3 partes: a descrição do fato, as ações que envolvem o acontecimento e, por fim, a reação final ao acontecimento. E assim, no verso 12, nós voltamos ao início da narrativa, que começa com a multidão curiosa. Diante desse acontecimento, nós percebemos no verso 12 qual foi a reação da multidão. Aquele homem que havia permanecido por muito tempo sem poder se deslocar sozinho, apenas se deslocando de um lado para o outro, sendo ajudado por outras pessoas. Aquele homem levantou-se diante dos olhos daquela multidão curiosa. Ele colocou a sua maca ou a sua esteira debaixo do braço e foi para casa. E o texto diz: à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Esta foi a reação da multidão. A multidão que estava ali curiosa, interessada em alguma coisa pessoal, algum benefício que Jesus pudesse proporcionar. Agora aquela multidão fica admirada, glorifica a Deus e diz: olha, nós nunca vimos algo assim. Meus irmãos, todos nós possuímos muitas necessidades.
Porém, há uma necessidade que está acima de todas as outras, e somente o Evangelho do Reino de Deus pode suprir esta necessidade. A maior necessidade de todo ser humano é escapar da ira de Deus, que pune pecadores com a condenação eterna. Muito pior do que qualquer limitação física é o horror da separação e da inimizade com Deus causada pelo pecado. É absolutamente horrível imaginarmos que um ser humano criado por Deus viva como inimigo de Deus. Ao olhar para a paralisia física daquele homem, o Senhor viu também a sua paralisia espiritual, que incapacita todo homem de se voltar para Deus. Nós vivemos em um mundo caído pelo pecado, onde as coisas estão fora de harmonia e não funcionam do modo que deveriam funcionar. Há injustiça, há doenças e sofrimento, porém o Evangelho afirma esta verdade fundamental: não importa o que tenhamos que enfrentar neste mundo, nosso maior problema está dentro de nós e não fora de nós, e a Bíblia chama esse problema de pecado. Por isso, nossa mais profunda necessidade é a graça de Deus, a perdoadora, misericordiosa e soberana graça de Deus. Quando cremos e reconhecemos isto, deixamos de ser apenas pessoas que se interessam pelo Evangelho, curiosas do Evangelho, como era aquela multidão ao redor da casa. Muita curiosidade, muito interesse, mas pouca atitude na qual podia se perceber uma verdadeira fé. Quando reconhecemos que a maior necessidade da nossa vida é a graça de Deus, nós nos tornamos zelosos servos do Senhor, dedicados no estudo da sua palavra, amando a comunhão com o povo de Deus e participando ativamente do privilégio de proclamar a salvação em Cristo para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos aperfeiçoe a cada dia no conhecimento da sua palavra, no crescimento da nossa fé e na instrumentalidade para que sejamos eficientes na obra e no reino da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém.